Sexta-feira, para a gente começar o programa de hoje. Quem disse que o Congresso Nacional não trabalha às sextas-feiras, hein, Márcio Rocha? E trabalha com decisão importante. Boa tarde. Não caiu, Aline? Então tá bom. Vamos retomar o contato com o Márcio Rocha, que vai falar conosco direto de Brasília, porque o Congresso Nacional resolveu trabalhar hoje em sessão conjunta entre Câmara e Senado. Foi aprovadas mudanças, né, nas regras do tal do orçamento secreto, das emendas de relator, uma movimentação do Congresso Nacional, depois que o Supremo Tribunal Federal, né, tomou frente aí na análise sobre a constitucionalidade ou não da aplicação desse tipo de medida, que tira das mãos do governo federal a execução de parte do orçamento e coloca nas mãos dos parlamentares a aplicação de parte dos recursos destinados à destinação para prefeituras, governadores, até mesmo áreas do governo federal. Linha 1 ou linha 2? Aline, linha 2. Agora sim, o Márcio Rocha está conosco aqui direto de Brasília, né, Márcio? Falava que quem disse que o Congresso não trabalharia numa sexta-feira, mas quando há algum certo interesse de alguns, a coisa flui, né? Boa tarde para você. Pois é, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, e ainda precisa fazer mais um detalhezinho, viu, Cris? Porque o Congresso ainda precisa promulgar esse projeto, né, que altera as regras das emendas de relator, elas que ficaram conhecidas pelo nome de orçamento secreto, principalmente depois que os parlamentares aprovaram essa proposta que confirma novos critérios para a distribuição desses recursos. E aí só depois que essas novas regras passam a valer oficialmente, com as mudanças aprovadas na indicação de divisão de verbas aí entre os membros do parlamento. Antes da aprovação, a gente lembra que as emendas eram liberadas pelo relator do orçamento da União a pedido de deputados e senadores, mas o nome desses parlamentares que indicavam essas destinações, enfim, não ficava disponível no sistema do Congresso Nacional. E aí, pela lei, pela aprovação que teve nessa sexta-feira, ficou dividido, né, da seguinte maneira: 80% dessas emendas vão ser destinadas a indicações de partidos políticos de acordo com o tamanho das bancadas. E aí, desses 80%, 23% mais ou menos serão de indicados por senadores, e o restante, um pouco mais de 56%, por deputados federais. 15% dessas emendas serão destinadas para a cúpula do Congresso Nacional, ou seja, 7,5% para a presidência do Senado e 7,5% para a presidência da Câmara, e os 5 restantes serão divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento. E aí quem falou foi exatamente o relator do orçamento deste ano, que também é relator dessa proposta, o senador Marcelo Castro, que para ele as emendas de relator estão ainda mais transparentes. Desafio qualquer um de boa intenção me provar o contrário, que elas não tenham o mesmo nível de transparência das emendas individuais. Ela cumpre 100% os preceitos constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, publicidade e eficiência. Mas aí, Cris, a gente teve também as críticas, né, principalmente da deputada Paula Belmonte, que afirmou que o projeto continua dando poder ao presidente da República de decidir a destinação das emendas, e também que ela criticou também principalmente a divisão que foi aprovada nesse texto. Por que vamos deixar uma porcentagem alta para os presidentes? Qual é o critério de entrega? É o critério da votação? Só que não tem o critério de distribuição. E essa distribuição não é só a distribuição, é a execução, que vai ser mais uma vez atrelada à votação. É isso que está acontecendo aqui. Pois é, da maneira que o texto foi aprovado, cada líder de cada partido vai ficar responsável por fazer a divisão, né, dessas emendas. Ao todo, o Orçamento da União para 2023 separou cerca de 19 bilhões e 400 milhões de reais para as emendas de relator. O texto prevê ainda que 50% das emendas de relator sejam aplicadas em ações e serviços de saúde e assistência social. E como se trata de um projeto de resolução que foi apresentado pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, não precisam ser sancionados pelo presidente da República. E a gente lembra que segunda-feira tem o julgamento, a continuação do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que trata justamente das
da constitucionalidade das emendas de relator. Faltam 2 votos, né, 2 ministros votarem nesse julgamento, que inclusive é o último dia, né, do ano judiciário, então a gente deve ter uma definição na segunda-feira. Lembrando, 5-4, 5 votos contra o orçamento secreto e 4 a favor. Então, segunda-feira a gente tem mais uma definição em relação a esse tema aí pelo Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Márcio Rocha, valeu, obrigado, bom trabalho por aí, bom fim de semana, até segunda. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.